Bom dia, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de química, continuando falando a respeito do nosso amigo carbono, nós vamos mostrar agora as representações das cadeias carbônicas, tá? Então, quando eu estou falando montando uma cadeia carbônica, eu vou representar a ligação entre um carbono e outro com um traço, ou entre os hidrogênios com traço, tá? Se ele tiver dupla ligação, 2 traços, tripla ligação, 3 traços, tá? E eu também posso representar ele como CH3, CH2 ou CH, tá? É a quantidade de hidrogênios que vai. Se ele tiver CH3, ele está fazendo 3 ligações com hidrogênio. CH2, 2 ligações com hidrogênio. E CH, uma ligação com hidrogênio. As outras deve estar fazendo com outro elemento químico ou com o próprio carbono, tá? Pode ser uma ligação simples com carbono, uma dupla ligação com carbono e uma tripla ligação com o próprio carbono. E eu posso demonstrar isso daí na forma também de zigue-zague, que é uma forma que aparece muito em vestibulares, tá? Então veja só, aqui eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês. O que eu falei, CH2, CH, tá? E o CH3 que não está aparecendo aí, que apareceu no slide anterior. Então veja só, aqui os exemplos, tá? Ó, H3C, CH2, CH2, CH3. Então CH3 ele vai ficar sempre nas extremidades. Eu também posso representar na forma de zigue-zague. Esse daqui tem com um traço a mais aqui. Então, ó, cada pontinho desse aqui seria carbono. Então ele terminaria aqui, nesse ponto aqui. Essa extremidade aqui está a mais. Aqui na hora que eu comecei a fazer eu não me atentei a isso. Então aqui tem um carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono. 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono. Ah, professor, mas aí não mostra os hidrogênios? Não. Na formação zigue-zague só mostra a quantidade de carbono. 1, 2, 3 e 4. Essa daqui esquece, tá? Isso daí eu coloquei a mais. Olha o exemplo de baixo aqui, ó. CH3, nitrogênio, CH, dupla ligação, ó. Então tá fazendo dupla ligação. Então, ó, 1, 2, com mais um aqui, 3. Com uma do hidrogênio, 4. 1, 2, mais 2 hidrogênios aqui, 4. Então, como eu falei para vocês, o carbono ele faz até no máximo 4 ligações. Se vocês verem aqui em cima, ó, um carbono mais 3 hidrogênios são 3 ligações, mais uma ligação aqui, 4. 2 hidrogênios já tem 2 ligações, mais uma, 2, 4 ligações. Então ele sempre vai fazer 4 ligações. A representação zigue-zague desse modelo aqui, ó, desse modelo de ligação está aqui, ó. CH3 na ponta, aí liga com nitrogênio, aí do nitrogênio já CH2 aqui e CH3 aqui. Aqui eu tenho ele ligando aqui embaixo, aqui eu vou ter um CH3, da mesma maneira que está aqui. Olha essa outra representação aqui dessa cadeia. CH3, 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 C, tripla e CH. Olha como que ele fica. Não mostro nenhum tipo de hidrogênio aqui, mas ó, ele tem um CH3 aqui, CH3 aqui, CH3 aqui, um carbono no meio, outro carbono aqui e outro carbono aqui. Então aqui começa o início da tripla ligação e aqui é o término da tripla ligação. Significa que eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui. Olha esse anel aqui, ó. Tá vendo, ó? CH, 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 CH. Esse aqui é um benzeno. Então, ó, 1, 2, 3 do hidrogênio, 4. 1 mais 2 aqui, mais uma do hidrogênio, 4. 2 mais uma, 3, hidrogênio, 4. Então, o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Eu posso representar ela dessa maneira aqui, ó. Ou posso representar ele desse jeito aqui. Esse é um caso especial. Esse daqui é o caso do benzeno. A gente vai falar dele numa outra aula mais a respeito do benzeno, que ele é um aromático. Aqui, ó, 4 ligações que é feita aqui, formando um anel, ó. Fechou o ciclo aqui, ó, fechou o anel. Ó, esse daqui são 3 ligações com carbono, ó. CH2, 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 ó. Por quê, ó? Tá fazendo 2 ligações aqui, ó, mais 2 do hidrogênio, 4, ó. 2 ligações aqui, ó, mais 2 com hidrogênio, 4. 2 aqui, mais 2 com hidrogênio, 4. E ele pode ser representado nessa forma aqui, ó, formando um triângulo.
esse aqui formando um quadrado, e assim vai. Então esses daí são alguns exemplos de algumas cadeias carbônicas que nós veremos ao longo do curso de Química do terceiro ano. Vamos agora falar sobre a classificação do carbono, tá? Os carbonos são classificados de acordo com os átomos que está ligado diretamente com ele. Então, o carbono ele tem um processo chamado hibridização. Por isso que dá para ele a facilidade dele fazer tripla, dupla e ligação simples. Por esse processo de hibridização que ele tem aqui. Depois, eu vou preparar uma aula só falando a respeito de hibridização. Isso daqui é muito importante, que cai em alguns vestibulares, a respeito da ligação sigma e ligação pi, tá? Para vocês entenderem um pouquinho o que seria isso daí. E a gente pode classificar os carbonos que estão ligados entre si, tá? Então, quando o carbono está ligado diretamente com outro átomo de carbono, ele vai receber um nome. Então, vocês têm que saber como que é o nome desses tipos de ligações, né? Então, quando a gente está falando de um carbono ligado a um átomo de carbono, a nenhum átomo de carbono, ele é um carbono primário, tá? Então, o carbono que está ligado a um átomo de carbono, um outro átomo de carbono, é primário. Quando o carbono está ligado com dois outros átomos de carbono, ele é secundário. Quando o carbono está ligado com 3 átomos de carbono, ele é terciário. E quando ele está ligado com 4 átomos de carbono, ele é quaternário. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui embaixo. O que está de vermelho são os primários. Então dá uma olhadinha. Na grande maioria das vezes, os primários eles ficam na ponta, ó. Primário, 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 primário. Porque ele está ligando com um outro átomo de carbono, ó. Esse carbono está ligando com esse carbono aqui. E do outro lado não está ligando com ninguém, só está ligando com esse daqui. Então esse átomo aqui é primário. Esse átomo aqui, ó, ele está ligando com 1, 2, 3. Então esse átomo aqui é terciário. Olha esse átomo amarelinho aqui, ó. Ele daqui é secundário, ele está ligando com esse átomo e esse átomo de carbono, esses dois átomos de carbono aqui. Então está ligando com 1, 2 átomos, então ele é secundário. Esse daqui também é secundário, ele está ligando com esse e com esse. Esse roxinho aqui, ó, ele está ligando com 1, 2, 3 e 4. Ele é um átomo quaternário. Esse daqui, ó, ele é terciário. Está ligando com 1, 2, 3. Esse daqui é secundário porque está ligando com esse e com esse. E assim você vê a classificação deles. Aqui eu acho que dá para você entender bem. Carbono primário, carbono secundário, terciário e quaternário. Lembrando que o carbono primário ele vai se ligar somente com um átomo de carbono ou com nenhum átomo de carbono. O átomo secundário ele vai se ligar com outros 2 átomos de carbono. O átomo terciário, o carbono terciário vai ligar com outros 3 átomos de carbono. E o carbono quaternário vai ligar com outros 4 átomos de carbono. Pessoal, atenção. Não quer dizer que ele está fazendo tripla ligação, que ele é um carbono terciário, tá? Não é que ele está fazendo, por causa da tripla ligação, ele é um carbono terciário. Ele está ligando com outro átomo de carbono. É carbono com carbono. Não tem nada a ver com as ligações dele, tá? Então cuidado com isso. Classificação das cadeias carbônicas. As cadeias podem seguir alguns critérios, como eu vou falar aqui abaixo. Nós temos a cadeia, quando ao fechamento dela, ela pode ser aberta ou acíclica. Então, cadeia aberta ela vai ter extremidades, tá? No caso aqui, essa tem 1, 2, 3, 4 extremidades. Então, é uma cadeia aberta. Essa daqui tem 1, 2, 3 extremidades. É uma cadeia aberta. Essa aqui tem 2 extremidades. Então, uma cadeia aberta ela vai apresentar pelo menos 2 extremidades, tá? No caso dessa aqui, 1, 2. Essa daqui tem 3, essa daqui tem 4. Então, se ela não tiver extremidade, ela vai ser uma cadeia fechada. Quando ela tem extremidades, ela vai ser uma cadeia aberta. Salvo o caso da cadeia mista, que ela pode ser fechada e ter extremidades também, tá? Mas aí a gente vai ver também nos exemplos à frente. Ó, isso daqui é uma cadeia fechada, tá vendo? Tá formando um anel ou um ciclo, tá? Então, quando ela forma um anel ou um ciclo, é uma cadeia fechada. Então, isso aqui é uma cadeia fechada, ó. Forma um ciclo, um núcleo ou anel. Então, ocorre o fechamento dela. Então, é uma cadeia fechada.
Nós temos também as cadeias mistas, como eu falei logo no começo lá. Então ela corre uma parte que ela é fechada e uma parte dela que é uma cadeia aberta. Então veja só, quando eu falei lá na cadeia aberta que ela tem que ter pelo menos duas extremidades, essa daqui só tem uma extremidade, ó. Ela não tem outra extremidade aqui, aqui ela está fechada. Então ela só tem uma extremidade aqui. A outra é um anel, formando uma... Então por isso que ela é chamada de cadeia mista. Então porque ela apresenta as duas, uma cadeia aberta e uma cadeia seguida de uma cadeia fechada. Cadeia alifática. Muitas vezes a cadeia alifática é confundida com cadeia aberta, mas a cadeia alifática quer dizer que ela é uma cadeia que não é aromática. É uma cadeia fechada que não é aromática. Ela tem é uma cadeia fechada ou mista que não tem aromaticidade. A aromaticidade é quando ela tem o formato do benzeno, tem três duplas ligações, né? Nesse caso aqui é uma cadeia alifática, ela é uma cadeia fechada, tá? E ela não possui três duplas ligações, ou seja, ela não se combina com um anel aromático, tá? Então é uma cadeia alifática ou acíclica. Então, gente, essa aqui foi uma parte da representação das cadeias. Eu vou trazer outra parte para vocês na próxima aula, para não ficar muito maçante, com muita informação e sem vocês poderem digerir esse conteúdo que eu estou passando para vocês. Na próxima aula eu vou passar mais uma parte desse conteúdo das cadeias, e eu vou trazer algumas atividades para a gente poder trabalhar com isso daí. Pessoal, tenham um bom dia e bons estudos para vocês. Até a próxima.